Você me colocou aqui numa saia justa, apesar de hoje estar frio, a gente está de calça, mas tem que passar uma calça. Tem que passar a palavra para a economista da mesa. É que vai poder agora fechar trazendo essa discussão para o contexto fluminense e criando aí o debate. Obrigada. Bem próximo. Tá bom aqui? Alô? Boa noite a todos e todas. Eu estou assim muito feliz por ser economista, por estar aqui no dia de hoje, né, celebrando, né, nós comemoramos ontem o Dia do Economista, e eu tenho um orgulho muito grande de ter escolhido essa profissão. Eu sei que hoje temos aqui, né, já vimos hoje vários estudantes, né, meninas e meninos que estão começando essa jornada, começando, né, já com estrelinha, né? Queria dar os parabéns, dizer que é muito importante, foi muito importante esse prêmio que vocês ganharam, o prêmio Celso Furtado, né? E dizer que é muito bom ver pessoas acreditando ainda na economia, na possibilidade da gente fazer a diferença, da gente poder trabalhar para ter uma sociedade mais justa, por ter um país mais justo. Então, eu estou feliz por ser economista, eu estou feliz por ser mulher também aqui nessa mesa, também é bom, né? E agradecer muito a Flávia, né, ao Corecon, na pessoa da Flávia, agradecer muito ao Bruno Sobral, a Glória, a Inês Patrício, a minha amiga Clícia, né, que muito me ajudou também na construção dessa minha fala hoje. E eu quero dizer que eu também sempre fui CDF, sempre fui estudiosa, sempre. Então, eu segui à risca, né, o que era a proposta, que era tentar falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, sobre as finanças públicas do Rio de Janeiro. Então, não, mas eu quero dizer assim, que é uma honra muito grande também estar nessa mesa com dois professores, né, pesquisadores tão importantes, e, né, dizer que fiquei muito feliz de poder compartilhar essa mesa com vocês. É muito feliz mesmo por esse convite. Desde que eu entrei no Tribunal de Contas do Estado, aliás, hoje eu estou trabalhando no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na escola. O Ministério Público tem uma escola, eu estou cedida trabalhando lá. Tem uma colega do tribunal que também está no Ministério Público aqui presente. Tem várias pessoas que participaram comigo, que estudaram comigo, que trabalham. E desde que eu entrei praticamente no tribunal, há mais de 20 anos, que eu venho estudando o Rio de Janeiro, né? Trabalhando com as finanças públicas do Estado e principalmente dos municípios do Rio de Janeiro. Eu entrei no Tribunal de Contas, onde a gente tem muitos advogados, a gente tem muitos contadores, e no começo eu me senti um pouco perdida como economista, até encontrar o meu lugar. E esse lugar eu encontrei quando eu comecei a ver as informações que circulavam no tribunal, os dados, a riqueza de informações que a gente tem no Tribunal de Contas, e que eram dados, né? Sempre adorei dados, sempre adorei uma tabela, sempre adorei um gráfico. Então, a minha fala hoje, eu trouxe aqui eu queria trabalhar um pouco com vocês, trazer um pouco, compartilhar essas informações sobre o Rio de Janeiro. Eu, neste momento, estou desenvolvendo um trabalho com a professora Rosélia Piquet, que também é uma economista, né, foi decana da UFRJ, e hoje ela coordena o programa de gestão das cidades lá em Campos, na Universidade Cândido Mendes, um trabalho bem importante. E também com a professora Ângela Penalva, da UERJ, que também está, né, participando aqui da rede. E estamos trabalhando, né, cada uma na sua, por convite das duas, também trabalhando com os dados do Rio de Janeiro. Então, um pouco do que eu estou trazendo e que eu queria trazer aqui hoje são essas informações
informações e esses dados. E, desculpa a brincadeira de falar que eu sou CDF. E alguém pode me ajudar? Você pode ajudar? Vai passando. Comecei trazendo a nossa estrela aqui, né? O mapa do Rio de Janeiro. Esse mapa, a coisa mais difícil é a gente conseguir dados atualizados. Esse é um mapa de 2019 do estado do Rio de Janeiro e das suas regiões. Eu acho que é muito difícil a gente pensar em gestão, em finanças, sem pensar nas regiões, né? Então, podemos ir passando. Eu queria começar trazendo um pouco da história, falar o que diferencia o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a primeira grande característica foram 200 anos de uma história de capitalidade, né, Bruno? O professor Mauro Osório também, que é um grande pesquisador sobre o Rio de Janeiro, também fala sempre muito sobre isso. Como é que a gente pensa mais o Brasil e acaba pensando muitas vezes mais o Brasil do que o Rio de Janeiro, né? A importância de fazer esse debate e essa importância que o Rio de Janeiro sempre teve na história do Brasil. São 200 anos, primeiro como capital da colônia, depois do Império e, por fim, da República. Então, essa marca é uma marca fortíssima. Em 1960, nós perdemos essa condição, mas, ao mesmo tempo, nos tornamos o Estado da Guanabara. Esse foi um momento de ruptura muito grande, né? O Mauro também fala muito sobre isso, e que não nos trouxe uma compensação para as perdas que sofremos, né? E esse trauma, ele marcou e continua marcando muito a nossa história. Em 1975, nós vivenciamos um caso único na nossa federação, que foi uma fusão de 2 estados. Acho que não tem nenhuma outra história, nós temos a história de vários desdobramentos, mas uma fusão com toda a dificuldade que isso acarretou e que acarreta até hoje, que é como é que você pega 2 estruturas, né, 2 máquinas, 2 estados e consegue colocá-los outra vez para funcionarem juntos, né? Depois, nos anos 80 e 90, nós vivemos todo esse processo de democratização depois do período da ditadura militar, né? Anos que vivemos sob a ditadura militar, e a democratização ela veio também como uma demanda desse movimento de democratização. Passamos a vivenciar esse processo de descentralização. Essa descentralização ela é política, fiscal, né, e ela está na base do que estamos discutindo aqui hoje, que é essa questão federativa. Nos anos 2000, o Rio de Janeiro, assim, estou tentando passar aqui rápido alguns pontos que são marcantes, né? Foi a década em que emergiu com muita força a economia do petróleo e que teria garantido muito, entre aspas, essa inflexão econômica. Tá? Já coloquei aqui embaixo, Bruno, é controvérsia. Diversos autores questionam essa ideia de que existiu uma inflexão econômica nos anos 2000. Mas hoje mesmo, acho que, não sei se foi Geisa que comentou, a Flávia comentou sobre essa questão da crise. Nos anos 2000, o Rio de Janeiro, no final da década de 90, o Rio de Janeiro estava quebrado, estava acabado também. E aí a vinda do petróleo, a economia do petróleo ajudou a dar um reerguimento. E nos anos, na década de 2010, um boom econômico, uma euforia que nós tivemos, seguido dessa profunda crise em que a gente se encontra hoje. Então, eu chego aqui com uma ideia muito forte de que, quando a gente começou a conversar, eu falei, mas o que eu vou falar nessa mesa, gente? Professores tão importantes, como é que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar sobre Rio de Janeiro? Ela falou, escolhe um tema, pensa um tema. Aí eu pensei, a gente começou a pensar, que tema? Só tem um tema, né? O tema é a crise. Né? É muito difícil pensar o Rio de Janeiro e não pensar na crise que a gente está vivendo. No estado do Rio, muito se tem debatido sobre essa crise e eu acho que podemos concluir que a crise ela não tem uma causa única, é um conjunto de causas, né? Muitas das quais já foram mencionadas hoje,
a questão dos benefícios fiscais, a crise na indústria do petróleo, a crise econômica, né, que a Lava Jato interrompendo diversos projetos de investimento, a questão um aumento de gastos, um pessoal, enfim, problemas de gestão. Existe um conjunto de causas que são alegadas para essa crise. E a gente queria falar um pouco, se você puder, a gente ir passando. Né? Então, mas 2 pontos aqui me parecem sempre fundamentais e determinantes quando a gente pensa nas finanças públicas e nos municípios, que é a questão da descentralização, né? E a questão, cujo marco principal é a Constituição de 88, e depois, nos anos 90, a economia do petróleo e gás, como um dinamizador, vamos dizer, da economia fluminense. Então, esses 2 processos, apesar de se dizer que nos anos 2000 nós tivemos esse reerguimento, muitos dos críticos dessa visão também apontam como os indicadores sociais e econômicos no Rio de Janeiro continuaram, eles não foram beneficiados pela indústria do petróleo. Nós continuamos com muitos dos piores indicadores na educação, na saúde e em tantos outros, no emprego. Né? Então, como é que a gente pode dizer que isso é responsável por salvar? Como é que o petróleo é responsável? Não é. Pode passar, por favor. Eu acho que... Tá, então, de 1988 a 2019, o que foi acordado e que estava lá na Constituição de 88, de lá para cá nós tivemos 99 emendas constitucionais. Então, essa mudança na legislação, ela mostra todas essas leis, eu coloco aqui, elas constituem uma ameaça àquele pacto federativo que foi alcançado lá em 88, ao que foi discutido, ao que foi acordado naquela ocasião. Enfim, eu acho que a gente não tem muito como avançar nessa discussão aqui, mas é importante a gente ter em mente que essas emendas constitucionais, elas vieram ter impactos muito grandes sobre a realidade e sobre a gestão, né? Inclusive sobre a gestão pública. O marco regulatório, por outro lado, dos anos 90, com a lei do petróleo, com a liberalização, o fim do monopólio do petróleo, ele possibilitou um aumento muito grande de exploração, né? Alavancou a exploração e a produção, com impactos sobre as finanças, tanto do Estado quanto dos municípios, que foram potencializados pela descentralização. Obviamente, num país como o nosso, em que a gente tem uma elevada descentralização de recursos em direção a estados e municípios, isso vai ter um impacto muito grande, diferente de outros países onde esse recurso permanece no nível central de governo. Então, aí é só um gráfico mostrando como funciona um pouco, né, uma amostra do que é o nosso sistema hoje. Esse aqui, o Zé Roberto Afonso, né, que é um pesquisador também muito importante aqui sobre a questão das finanças públicas, sempre trabalha muito com isso, mostrando aqui a divisão federativa dos recursos na nossa federação. Então, a arrecadação própria, a gente vê que o governo central ele é responsável por 66% da arrecadação, enquanto os municípios arrecadam apenas 7%, de forma direta, né, pelos impostos, tributos, né, e os estados 27%, mas depois da operação do sistema de gestão fiscal, do sistema de transferências, os municípios e os estados passam a apropriar uma parcela maior da receita. Como foi bem colocado pelo professor Lodge, esse recurso de estados e municípios, a gente sabe que hoje são os estados e municípios que fazem a política social, né? Principalmente a política da educação, saúde, o principal financiamento das políticas sociais está nas mãos de estados e municípios. Pode fazer. Até tirei no Rio de Janeiro. Então, isso é só para dar uma ideia da descentralização dos recursos.
no Rio de Janeiro, qual é a realidade que qual é o nosso contexto? É uma rápida urbanização. Hoje nós temos a maior taxa de urbanização do Brasil, tá? A economia do petróleo, como a gente já falou, e os grandes projetos industriais, investimentos, as obras, né? Os Jogos Olímpicos, da Copa. Então, nesse quadro aí, muitas obras, muitos projetos, a maioria deles interrompidos ou com problemas, como é o caso. A gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro o VLT, o metrô, a linha 4 do metrô, né? E com impactos muito expressivos, impactos demográficos, econômicos, urbanos, sociais, ambientais. É um pouco isso que eu queria trazer, que eu pretendo ver se eu consigo mostrar aqui. Pode tem que ir passando rápido, senão daqui a pouco. Então, o que a gente tem? Nós temos um estado que é 97% urbano. Em 1960, era 79% só da população morava nas cidades. Então, num espaço curto de tempo, nós tivemos uma urbanização muito acelerada, muito desordenada. A região metropolitana tem 21 municípios, com a maior taxa de urbanização também do Brasil, é a região metropolitana com a maior taxa de urbanização. E isso significa, né, as demandas sociais, os problemas sociais agravados, né, por essa urbanização. Nós temos o terceiro estado mais populoso da nossa federação, 8% da população brasileira, mas na quarta menor área, a gente só perde para Sergipe e Distrito Federal. Com essa densidade demográfica, que é a maior do Brasil. Eu acho que só o Distrito Federal, o Distrito Federal é uma cidade, 392 habitantes por quilômetro quadrado. Até pouco tempo atrás, São João de Meriti tinha a maior densidade demográfica do Brasil, 14 mil habitantes por quilômetro quadrado. 14 mil habitantes, com todos os problemas que essa realidade significa. E o segundo maior PIB, né, do Brasil, atrás, claro, de São Paulo, e que, apesar de tudo, a gente vem conseguindo manter, principalmente graças ao petróleo, né, à indústria extrativa. Desistiu de minha cola aqui. Então, esse é o panorama um pouco do que é a urbanização, né, a nossa realidade, o nosso contexto. Agora eu queria falar um pouco sobre o petróleo. Porque quando a gente começa a mexer com o Rio de Janeiro e a olhar as finanças do Rio de Janeiro, não dá para pensar, não dá para fugir do petróleo. A gente até tinha conseguido, a gente vai ver um pouquinho como é que tinha diminuído essa presença e como é que ela volta com força total em 2018. Então, aqui a gente vê que em dezembro, 31 de dezembro, né, que é quando é apurada essas reservas, o Rio ainda tinha 83% das reservas provadas e totais de petróleo do Brasil. Por que eu falo ainda tinha? Porque nós andamos discutindo muito, quem pesquisa petróleo, quem tem pesquisado sobre isso, como as descobertas do pré-sal desde 2007 vieram mudando essa realidade. Eles estão mudando o mapa de exploração e de distribuição das receitas do petróleo, tá? Na direção sul, né, na bacia de Santos, então, sob o risco da perda para o Rio, mas, na verdade, o Rio, né, mais uma vez, está conseguindo que o pré-sal também, pelas regras de distribuição dessas rendas petrolíferas, continue beneficiando os entes federativos do Rio. E ele é responsável por ele também tinha ainda 63% das reservas provadas e 65% das reservas totais de gás natural do país, que é bastante coisa também, né? Mais da metade, responsável por 72% da produção total de petróleo, mais da metade também da produção de gás natural, isso em 2018. A consequência disso, pode passar, eu acho que eu tirei. Aqui eu fiz uma comparação no ano de 2007, que foi antes da crise, né, da crise de 2008, do início da crise, da nossa nova crise, comparando com o ano de 2018, atualizando esses valores pelo IGPDI para milhões de reais de 2018. Então, o que a gente vê?
isso aqui estão descontada a inflação, que na verdade foram 13 milhões, eu acho. Isso é o total de royalties e participações especiais paga no país. Então, ela somou no ano passado 53 bilhões de reais. Desses 53, o Rio, Estado e municípios, eu botei ali em vermelho, nos apropriamos de 20 mil, praticamente 20 bilhões, né? 20 bilhões. Hã? Agora, apesar disso, nessa coluna aqui, eu estou medindo a variação real, né, dessas receitas, a gente vê que praticamente dobraram as receitas, né, desde o período pré-crise, 83% em termos reais, mas esse crescimento, a gente já percebe a mudança para o Rio de Janeiro. Vejam aqui como esses estados, exceto o Rio de Janeiro, tiveram um crescimento de 224%. Então, a parcela da renda petrolífera que foi apropriada pelos estados, pelos outros estados, está crescendo mais do que do estado do Rio, em que pese, né, o aumento de 55%. Também a gente saiu de um patamar já muito elevado. Tá? Pode passar. Tá? O que a gente tem ali? Em 2018, 13 bilhões de royalties e participações especiais recebidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Estou falando agora do governo estadual. Isso foi 16% da receita total. Em 2017, tinham sido 7 bilhões. Então, a gente teve um aumento real de um ano para o outro, um aumento real descontado em inflação de 77%. Né? Por quê? Isso é função principalmente da queda de preço, não apenas, a gente tem um aumento de produção principalmente no pré-sal, né? Lembrando que o pré-sal ele não está só na Bacia de Santos, ele está também na Bacia de Campos. Mas o que mostra a extrema volatilidade do preço. Olha aqui, em 2013, no auge, o preço do petróleo chegou a 110 dólares o barril. Em 2016, 3 anos depois, ele estava em 31%, ele chegou a alcançar 29%. 31 dólares, perdão. E em 2018 já subiu de novo para 70 dólares. Então a gente vê essa extrema volatilidade, é uma receita incerta, né, volátil, e aí eu queria mostrar também, podemos passar, o impacto que isso tem no orçamento. Então aqui é o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, a gente mostrando como é que a participação da receita do petróleo no orçamento do Estado. Vocês podem ver aí. Em 2008 tinha sido o auge de 16%, e a gente voltou a chegar nessa mesma marca de 16%. É uma estimativa até conservadora, algumas estimativas já têm visto a coisa. Fazer um parênteses, né? A Clícia até compartilhou da minha angústia, a dificuldade que é a gente conseguir os dados, conseguir que os dados sejam ajustados, que os dados, né? Érica sabe bem disso também, né? Da dificuldade da luta para conseguir dados. Então, existem outras estimativas, mas gira sempre em torno disso. Mas aqui vocês veem como varia de ano para ano. Os impactos, então, eles são nos que diz respeito aos municípios e regiões do Estado, agora trazendo um pouco, o que ele traz, o que esses impactos trazem. Eu vou mostrar agora um pouco dos municípios. Eles trazem um aumento, eles promovem, acentuam as desigualdades que a gente já tem na nossa federação, entre municípios vizinhos que estão lado a lado, né? Então, a gente vai falar um pouco. Isso se dá muito pelos critérios de distribuição, né, da renda do petróleo. São critérios baseados principalmente, né, fortemente no determinismo geográfico, através das linhas ortogonais e paralelas, a projeção dos limites que determinam
em grande medida, né, como é que se dá essa distribuição. Então, isso tem causado, exacerbado a extrema desigualdade que já existe, que já é função, acho que, de todo do funcionamento do nosso sistema tributário, do nosso sistema de transferências, que já tem sido fartamente pesquisado, analisado, discutido. Pode passar. Então, falando um pouquinho dos impactos nos municípios, correndo, porque meu tempo já foi, né? Aqui um gráfico só para mostrar, desde 96, que foi na véspera da lei do petróleo, até hoje, por região do estado, seguindo até uma classificação um pouco mais antiga de região, mas para poder comparar, a gente vê o crescimento da população do estado foi de 28% em média, como que as regiões, né, litorâneas e as regiões mais beneficiadas pelo petróleo, pelos royalties do petróleo, né, pelas rendas do petróleo, não pelo petróleo, tiveram um aumento muito acima de outras regiões, como a região noroeste, a região serrana, né, a gente vê norte fluminense, baixadas litorâneas, e como um reflexo também, um impacto importante dessa distribuição de renda. Da mesma maneira, quando a gente compara o PIB, né, por região, aqui o maior em azul é a capital, 67%, são dados do IBGE, a participação, a distribuição por região, né, a gente não tem tempo de falar, de fazer a crítica também a esse cálculo do PIB, né, como o petróleo também afeta e distorce esse cálculo do PIB, mas chegou em 2010 a 14% a participação da região norte, que é a região da Bacia de Campos. E como é que em 2016, que é o último dado, já caiu para 7% por conta daquela variação das rendas em função do preço. Tá? Então, aqui o impacto nos orçamentos dos municípios, aqui agregando o conjunto dos municípios, assim como a gente viu no estado, somando todas as receitas totais, a gente via também como que em 2007, antes da crise, era em 12%, foi mais ou menos o auge, acho que em 2008, depois chegou a 4% o peso em média. Né? E isso introduz uma instabilidade enorme nos orçamentos. Eu queria, para finalizar, finalizar o tempo, né? Tem mais coisa, mas como sempre, né? Trazer aqui um cálculo que eu elaborei, que a gente tem trabalhado, né? Qualquer trabalho mais que fale sobre o impacto das rendas do petróleo traz uma estimativa do grau de dependência, que na verdade é apenas as rendas do petróleo divididos pela receita total, aqui agregando os municípios do estado, os 92 municípios, pelas zonas, esse é um enquadramento da ANP, zona de produção principal, zona de produção secundária. A gente vê que, em média, em 2018, as rendas representaram 12% do orçamento, mas como foi diferenciado a zona de produção principal, a média dos municípios, são 18 municípios, 14%, a zona de produção secundária, até chegar, tem 5 municípios que não são enquadrados, que não recebem, eles só recebem a parcela dos royalties que o Estado, parcela dos royalties até 5% que o Estado do Rio de Janeiro recebe. Vou deixar aqui o último. Aqui eu abri aqui para mostrar para vocês que mesmo dentro da zona de produção principal, que são esses municípios mais beneficiados, olha a extrema desigualdade. Maricá, a pequena cidade de Maricá, aquela do sítio, esse cálculo aí mostra 73%, quer dizer, de cada R$10, 7 de orçamento, 7 foram em 2018 provenientes do petróleo. Então vai de 73% até o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que tem um orçamento grande, outras fontes de receita importantes. Então, apesar de que o Rio de Janeiro já está sendo muito beneficiado pelo pré-sal, por esse deslocamento da produção, hoje ainda representa apenas 2% na receita. Mas vocês veem aí, há pouco tempo atrás, Campos, né, que era o campeão, né, por causa da Bacia de Campos, o município de Campos de Goytacazes, ele faz confrontação com 35 campos produtores de petróleo, confrontação geográfica. Então, ele ganha muito, mas
já não está, né, por conta dessa mudança. E eu vou parar por aqui. A apresentação não acabou, mas a gente vai ficar para... Não, olha, vocês vão se arrepender. Eu só vou responder isso na presença do meu advogado. Quantos slides tem? Não. Pode, a gente pode deixar. Então, eu vou só mostrar, vou mostrar só para vocês, com a ajuda do meu amigo, ele vai passando só para mostrar esse trabalho que eu fiz com a professora Ângela Penalva, foi publicado na revista da UERJ, sobre a crise no Rio de Janeiro. Então, é uma análise das receitas e das despesas. Eu fiquei distraindo vocês porque eu não tenho o dado mais atual, ele é de 2016, então eu queria que o tempo acabasse para vocês não acharem que eu não tinha o dado. Então, chegamos aqui.